Olá, tudo bom? Hoje eu vou fazer uma apresentação especial para os meus estudantes, tá certo? É uma aula, principalmente para minhas turminhas do sexto ano, que está ali meio confuso, como que eu faço, aonde que eu estou, o que que eu preciso fazer, tá bom? Então, para a semana que vem, vocês têm que ter assistido este vídeo, ok? Então vamos lá? Vocês lembram que esse trimestre eu disse a vocês que estaremos, estudando sobre o teatro. É claro, nós não vamos estudar todos os conceitos, as estruturas e blá 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 blá, como se fosse se formar um artista específico na área de teatro, tá? Vamos passar aqui alguns conhecimentos básicos que vocês precisam saber, inclusive que eu já passei na aula para vocês, tá bom? Mas, como teve alguns que acabaram ficando ali um pouco distraídos, não prestaram atenção na aula, mas agora querem saber o que foi dito, eu vou colocar aqui. Nós estudamos 4 conceitos muito básicos para a gente introduzir o teatro na nossa vida. A partir desse processo, desses conceitos que a gente estudou, a gente está colocando em prática algumas ações, principalmente as nossas ações de postura, de fala, de contracena, de cena, de construção de personagem e tudo mais, que aí a gente já cansou de falar durante a aula. Com certeza vamos abordar mais sobre este assunto. Muito bem, primeira coisa que eu vou falar para vocês, lembram que a gente falou lá no início do trimestre sobre o que é teatro? E aí, inclusive, eu fiz um resuminho para os estudantes que estiverem ali no grupo da escola. Eu já tenho esse resuminho para vocês escrito lá, tá certo? E aí vocês podem fazer a leitura ali no Whats mesmo, vocês podem fazer um estudo com escrita, incluindo informações novas que vocês acham que ficaria melhor, trocar uma palavra para ver se aquela palavra é sinônimo da outra, daí vocês vão buscando e a gente vai estudando junto. Mas, neste exato momento, nós vamos falar apenas sobre o que é teatro, personagem, ação e, além disso, espaço. Tudo muito básico, muito sucinto, nada muito aprofundado, mas importante para a compreensão. O que é teatro? Bom, eu lembro que eu coloquei assim, que o teatro ele parte de uma tríade. Putz, o que é tríade? Falei tríade na sala de aula? Putz, eu não sei. Mas tríade tem cara de 3, de tri, Na minha época, eu lembrava do tricampeão. O Brasil virou pentacampeão. Quem sabe um dia vira não sei o que campeão, que eu não lembro dos 5. Pentacampeão. Certo? Tríade. Que mais que a gente falou? A trilogia teatral para essa composição, para a gente ter um teatro. O que eu preciso ter para falar? Isso que eu tô vendo é um teatro. Eu preciso ter um texto, eu preciso ter um ator e eu preciso de um público. Se eu tiver essas 3 coisas reunidas dentro de um espaço físico, que a gente também pode chamar de teatro, eu tenho, uma representação teatral, ok? Muito bem, se eu não tiver um público, eu tenho texto e tenho ator, eu posso dizer que eu estou tendo um ensaio, então eu não posso falar que é um teatro efetivamente, é um ensaio de teatro. Agora, se eu não tenho um ator, eu só tenho texto, e a gente está fazendo leituras na sala de aula, a gente está fazendo um processo de clube de leitura.
clube do livro, onde a gente vai estudar a respeito de uma determinada história e tudo mais, mas eu não tenho uma representação teatral, então eu não tenho nem ensaio, eu não tenho nem teatro, eu tenho conjuntos de pessoas reunidas, né? Um grupo de pessoas reunidas falando sobre um texto, sobre uma literatura, tá certo? Muito bem, então isso é importante. Qual que é o conjunto, né, que diz que eu estou vendo um teatro? O conjunto que diz que eu estou vendo um teatro é um conjunto de 3 coisas, que é o ator, o texto e o público, certo? Isso nós chamamos de trilogia ou tríade. Compreendido? Muito bem. A outra coisa que nós vimos é o importante de existir no teatro. O ator, ele não necessariamente é ele o personagem da peça. Então a gente vai falar de quem? Do personagem, aquela pessoinha, aquele animalzinho, aquele objeto que está na história contando a história, né? Então, todo personagem dentro de uma história, ela só é personagem porque ela está sendo considerada um ser vivo. Então, não importa o que é esse personagem, né? O que ele pode ser. Ele tem vida nesta história? Tem. Então, ele é um personagem, né? Quem pode ser um personagem? Pode ser um humano, pode ser um animal e pode ser um ser fictício. E aí que vem o X da questão. Um ser fictício, ele pode ser qualquer coisa. Esta plantinha, ela pode ser um personagem na sua peça, tá? Esse catiçal pode ser um personagem na sua peça. Ele pode falar, ele pode ter vida. É isso que é personagem. Personagem é tudo que tem vida na história. Ele pode ser um objeto, ele pode ser um extraterrestre, algo que não exista, mas que ele é vivo naquele contexto da história. Um animal que fala, né? Que tem uma história que está sendo contada, ele também pode ser um personagem. Esse personagem animal, ele pode falar ou ele pode não falar, só com gestos ele vai estar comunicando com o seu público, sem problema algum. Compreendido? Deu para entender o que é todos os personagens? Primeiro, para ser um personagem, ele tem que ser um ser vivo, senão ele não é um personagem, ele é um acessório no teatro, tá? Os personagens, ele podem ser um ser humano, ele pode ser um animal e eles podem ser seres fictícios. Seres fictícios são todos aqueles seres inanimados que eu dou vida para ele na história. Compreendido? E aí a gente vai falar do que? Da ação. O que é ação? Ação é o poder de mudança, tá? De transformação de um personagem ou de uma cena. Isso é uma ação dentro da peça. Por exemplo, a ação é o que vai alimentar a situação de uma peça teatral, tá? Em caráter de um personagem. Então é o momento que tem o clímax, aquela emoção que acontece. Ali é uma ação, você está buscando o fim da história, você quer saber qual que vai ser o fim da história. E esse personagem, ele vai se transformando, né, naquele contexto e que você vai vendo a peça acontecer, senão você dorme. Se não tem ação, você vai ficar, meu Deus. Sabe essa aula chata que você está acabando de assistir aqui agora? Você não está com sono? Pois então, tá faltando ação, infelizmente. Desculpa. Mas é isso. Estou tentando te explicar o que é uma ação. Então, como está faltando um pouquinho de ação, só tenta ficar acordado até o final, que já está terminando, tá bom? Compreendido? E aí, quando a gente falou da ação, que é
esse clímax da história, a transformação do personagem que vai lá em cima, que vai lá embaixo, que faz você ficar, ai meu Deus, que você chora, que você ri. Isso é ação. Feito? E aí nós precisamos de entender aonde está esse teatro, né, que eu construo para assistir. Eu preciso de um espaço. A gente estuda espaço o tempo inteiro, espaço nas artes visuais, espaço na música, espaço na dança, né? Inclusive na dança eu coloquei até o nome do meu canal como meu próprio espaço, né? Eu coloquei como Kinesfera, por quê? Porque Kinesfera é o meu espaço, eu coloco aqui o que eu quero. Por isso que eu tô dando essa aula para você, compreendido? Então vamos lá. Então o espaço, né, é o lugar onde o ator, né, faz as suas apresentações, e esse espaço onde ele faz essas suas apresentações é chamado de espaço cênico, tá? Cênico de teatro, artes cênica. Artes cênicas é teatro, tá? Então, aonde esse ator vai apresentar a história que ele está lendo, que é onde ele vai ser o personagem daquela história, ele vai apresentar neste espaço que é o espaço cênico. Compreendido? Esse espaço cênico, né, ele pode ter algumas características, assim eu posso dizer, tá? Ele é apresentado em algumas formas, as formas mais básicas que eu não vou aprofundar, porque existem várias, e dentro dessas várias aqui, com vocês, exclusivamente com vocês, sexto ano, e isso não precisa ser só para o sexto ano, todo mundo pode estar aprendendo a respeito de teatro, da arte, como que ela acontece. E aí eu só vou explicar esse básico, que existe 3 tipos de espaços físicos do teatro que a gente vai considerar, né, no palco, que é o espaço quadrado, circular e o misto, aonde eu tenho esses 2 tipos de espaço, tá certo? Muito bem. Esse espaço cênico, ele também possui 3 itens necessários para se apresentar como um palco, né? A gente vai ter a boca de cena, o proscênio e as coxias. E eu sempre tenho que ouvir a risadinha dos alunos. Coxinha! Ah, coxinha! Não é coxinha, é coxia, tá? Então, a boca de cena é aquela parte que está à frente da cortina, tá? Que é a frente do palco. O proscênio é o espaço do palco e a coxia é aonde os atores ficam esperando a vez de entrar. É onde eles se arrumam como personagem, é aonde eles deixam guardado alguns acessórios para entrar em outras cenas, é aonde eles fazem as transições de cena para outra cena, né, com outro personagem, com outro lugar. Então as coxias ficam, né, escondidas do palco para poder fazer essas transições, tá certo? Então esse espaço ele é dividido boca de cena, proscênio e coxias. Se lembrando que esse espaço da boca de cena, ela vai estar à frente do teatro, né? O teatro físico, o teatro onde vai acontecer a cena, é onde você pode fazer a quebra da 4ª parede, pode colocar uma parte ali do coro, depende de que tipo de teatro que você vai fazer, e isso eu não vou explicar agora. Eu quero que vocês entendam o seguinte: quais são esses itens necessários. O proscênio ele vai estar atrás da parte da cortina. A cortina no teatro tem um nome bastante específico, eles chamam de ribalta, tá? Tem um outro nome que teve alguns estudantes que eu achei bem interessante, que estavam fazendo algumas pesquisas e descobriram aí. Quem fez a pesquisa, coloque esse nome que vocês descobriram na internet aqui nos comentários. Feito? Vou deixar aí essa pesquisinha para vocês, tá bom? Muito bem, então a gente tem essa cortina que é chamada ribalta, né?
no teatro que faz essa separação, né, da apresentação, né, de alguém que vai estar narrando, sei lá, que vai estar na boca de cena com a cena que vai estar na proscênica, tá bom? E esse espaço, tá, do teatro, com o tempo que a gente vai vivendo, né, e com a tecnologia que vai surgindo, com as coisas que vão acontecendo, ela vai se transformando, né? E é claro, a gente não tem só 3 tipos de espaços físicos. E agora, com esse momento de quarentena, nós ganhamos mais um espaço que aí a gente tem uma incógnita, né? Até que ponto pode ser teatro? Até que ponto não será teatro? Né? Que é a tecnologia como forma de vídeo, né? A gente teve aulas em reuniões Meet, né? Aulas em reuniões Zoom, que traz um contato, como eu posso dizer, quase ao vivo, mas que você está no seu lugar, né? Dentro da tua casa, dentro de um espaço seguro, para que a gente não fosse contaminado. E o teatro também aconteceu várias vezes num espaço como esse, só que ele teve que se readaptar a uma nova tecnologia, a um novo espaço. Mas antes de chegar no 2020 para 2021, a gente ganhou também outros tipos de espaços físicos, né? Que são as ruas, né? Espaços múltiplos, como você pode usar uma sala, um banheiro para fazer uma apresentação teatral, um corredor, né? A gente tem os diversos tipos de teatros, né? Os teatros elisabetanos, que eram bastante específicos, que foram em homenagem à Rainha Elizabeth, e por aí vai. Isso a gente só vai estudar mais pra frente, tá? Essa parte aqui é só, como eu posso dizer, um incremento, tá? Mais uma coisinha a mais, tá? Um lanchinho a mais para vocês, tá? Então, eu deixo esse recadinho para que vocês, segunda-feira e quarta-feira, e na outra quarta-feira, e na outra segunda-feira, e na outra quarta-feira, que daí termina as aulas, vocês fiquem espertos, tá? Assistem esse vídeo, decorem, não precisa decorar, eu quero que vocês entendam, tá? Essa relação desse espaço teatral, da ação, do personagem, do que é o teatro, para que a gente possa, nem aula, sentar, dialogar sobre esse tema e vocês me ensinarem. Combinado? Eu estou esperando a explicação de vocês. E eu vou deixar aqui embaixo, eu quero que vocês coloquem o nome da cortina, que também existe no teatro, tá? Eu quero saber, porque sinceramente eu agora não sei, tá bom? Tô esperando, tá certo? Então eu vou esperar de você uma curtidinha no meu vídeo, tá? Um compartilhamento com o colega que ainda não sabe, que não viu no Whats, que tá sem o conteúdo, agora tem o conteúdo, tá bom? E se inscreve aqui no canal, tá bom? E depois eu espero que a nossa peça fique linda. Então, um grande beijo e até a próxima.